Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto. E para comemorar o sucesso que tá fazendo o vídeo de tour pelas plantas, ele tá quase chegando a 10 mil visualizações. Hoje eu vim trazer um vídeo com dicas básicas, bem basiquinhas para iniciantes em plantas. Porque quem nunca, né, gente, quis comprar uma plantinha, levou sua samambaia para casa e matou a coitada. Todo mundo já passou por isso. Sim, todo mundo passa por isso. Até quem entende de plantas mata plantas também. Então não fique triste, isso é normal. Lembrando que plantas são seres vivos, então eles morrem, assim como os humanos, os animais. Então as plantas também não são eternas, infelizmente. Então, para te ajudar a evitar a morte das suas plantas, a morte precoce, eu vou dar algumas dicas que são essenciais no dia a dia com as plantas. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista. Eu só pesquiso bastante, gosto muito do assunto, mas só que se você tiver interesse em aprender mais sobre plantas, tem 3 canais que eu indico muito, que é o do Samuel, um botânico no apartamento, excelente, dicas assim, esplêndidas, só que eu já vou avisando que dá um pouco de gatilho o canal dele, porque ele só tem planta linda, plantas raras, que eu fico querendo demais. Também tem o canal Minhas Plantas, da Carol Costa, e Vida no Jardim, da Lúcia Borges. Então esses 3 canais eu acompanho bastante. Quando eu compro alguma planta que eu não sei como cuidar, eu vou ver a rega, a adubação, se a planta gosta de sol, de sombra. Então são coisas muito importantes. Assim que você adquire uma planta, você ir pesquisar sobre ela. Porque tem gente que vai nessa onda de que tá todo mundo querendo planta, daí compra um monte de planta e não sabe cuidar e acaba morrendo tudo. Planta não é decoração, gente. Elas decoram, mas elas não são objetos de decoração. Elas são seres vivos, lembrando. Mas então vamos começar com a primeira dica. A primeira dica é aumentar a umidade do ar. Como assim, Fer, aumentar a umidade do ar? Eu comprei, como vocês viram no vídeo de compras de Natal, um umidificador de ar para as minhas plantas. Sim, comprei para elas. Então, pelo menos uma vez por semana, eu coloco os meus vasos em torno desse umidificador e deixo lá por muitas horas para elas aproveitarem bem a umidade. Porque o que acontece? Geralmente o ar, principalmente nas grandes cidades, é muito seco. Mesmo que chova durante vários dias, logo o ar vai estar seco de novo. A umidade boa do ar é de 60%, mas é difícil ficar muitos dias nessa porcentagem, e principalmente dentro de casa é mais seco ainda, porque não chove dentro de casa, né? Então, para ajudar as plantas de clima mais tropical, digamos assim, como a monstera, jiboia, samambaia, é muito bom ter uma umidade do ar mais alta, porque as folhas ficam mais vistosas, digamos assim, e evita aqueles queimadinhos na ponta da folha, que incomoda bastante, pelo menos me incomoda. Então eu percebi usando o umidificador nesses primeiros meses que melhorou muito a aparência, principalmente das jiboias, que gostam dessas gotículas de água que forma com a umidade do ar nas folhas, e também as monsteras, os filodendros gostam bastante. Mas, Fer, eu não tenho um umidificador de ar. Eu sei que não é uma coisa muito comum mesmo de ter, né? Mesmo que não é tão caro, geralmente as pessoas, mas pra que eu vou querer um umidificador? Mas uma dica, é muito bom pra gente também. Mas se você não quiser ter um umidificador, não pode comprar um, tem uma ótima fonte de umidade dentro da sua casa. O banheiro. Sim, algumas plantas amam o banheiro, gente. Principalmente a jiboia. Nossa, a jiboia vai muito bem no banheiro. Eu, como vocês vão ver aí nas imagens, tenho várias. Recentemente eu até coloquei essa samambaia, que era o meu sonho, uma samambaia no banheiro. E eu coloquei também um filodendro, uma mudinha de filodendro Brasil. Eu tenho um asplênio também. E eu tô querendo testar outras plantas também no banheiro. Eu tô doida pra colocar uma costela de Adão e talvez uma espada de São Jorge para ver se elas se dão bem dentro do banheiro. Por que o banheiro é tão bom? Porque
tem muito vapor do chuveiro, mas cuidado, não é toda a planta que gosta desse excesso de umidade, não é toda a planta que vai gostar do banheiro, então sempre é importante pesquisar. As que eu sei que gosta, jiboia, filodendro, uma samambaia, se não ficar muito tempo o chuveiro ligado no quente, também é muito importante isso. E também tem que tomar cuidado para não derrubar shampoo, condicionador nas folhas. Então você deixando, por exemplo, uma jiboia no banheiro, eu garanto que ela vai adorar, ela vai crescer muito, mas é importante também lembrar que não substituir a rega também na terra dela, né? Não é só a umidade do banheiro que vai fazer a sua planta se sustentar com a quantidade de água que ela precisa. A segunda dica que eu tenho é deixe a água para a rega descansar. Como assim, Fer? Eu faço assim aqui em casa, eu encho esse galão que vai aparecer nas imagens para vocês, mais ou menos um dia sim, um dia não. Mesmo que eu não vou precisar usar no dia seguinte, eu já deixo a água reservada. Por quê? Mesmo a água vindo do filtro, que é o caso aqui que eu tô pegando, do filtro da torneira, a água vem com muito cloro e metais pesados. A água aqui da minha casa tem muito cloro e as plantas não gostam desse cloro na água. Então, você deixando a água descansar de um dia para o outro, pelo menos, já ajuda ela a aproveitar melhor os nutrientes da água e não vai ser prejudicada por causa desse cloro, desses metais pesados. Parece frescura, mas não é. Dá diferença também, gente. Vocês vão perceber, depois de alguns meses, que vocês deixando toda vez a água descansar, faz muito bem para as plantas. Ou também outra ótima fonte de água para as plantas é a chuva, mas só que não dá para ficar esperando chover para você regar as plantas. Mas só que se tiver chovendo um dia e a sua planta precisar de água, coloca o vaso lá para ela tomar uma chuva. Dependendo da planta também, se ela gosta de água nas folhas, ela vai adorar essa água da chuva. A terceira dica é a rega de emergência. O que se trata a rega de emergência? É você encher um balde ou uma bacia de água, com água descansada de um dia para o outro, e deixar o vaso imerso nessa água. O que eu faço? Tem algumas plantas aqui em casa, como essa que vocês estão vendo, uma peperômia. A terra dela tá muito compacta, porque eu tenho que tomar vergonha na cara e trocar ela para um vaso maior, porque esse vaso tá pequeno para ela. Então o que tava acontecendo? Eu regava, tinha que regar quase todo dia, e mesmo assim não tava suficiente. Eu via que tava seca a terra ainda, porque ela não tava conseguindo absorver a água. A água passava direto, já saía pelos furinhos do vaso. Então eu comecei a fazer isso, de deixar ela a noite toda imersa nessa água no balde, para ela conseguir absorver bem. Aí, claro que eu não vou regar ela no dia seguinte. Normalmente eu espero uns 4, 5 dias para fazer isso de novo. Mas isso você não precisa fazer em todas as plantas. É mais essa que tem um problema no substrato. As samambaias é muito bom fazer isso também, porque elas têm a terra mais digamos, meio que colada, parece, nas raízes. Então também demora um pouco para absorver. Então as samambaias é bom fazer essa rega de imersão também. E quando você vai viajar e fica muitos dias sem regar a sua planta, também é muito bom fazer isso, porque normalmente elas vão ficar todas murchas, todas caídas, se não morrerem, né, de sede. Aí é muito bom você fazer a rega por imersão ou rega de emergência nesses casos. Mas lembrando, daí você tem que esperar alguns dias para fazer a rega de novo. Não vai fazer um dia sim, um dia não, a rega por imersão, senão você vai apodrecer as raízes por excesso de água. A quarta dica é: tire as folhas amareladas da sua planta. Isso é muito importante, porque infelizmente aquela folha que ficou amarela, ela não vai se recuperar. Isso mesmo, ela não vai voltar a ficar verdinha nunca. Então você tira essa folha amarela, porque enquanto ela fica lá, a planta vai ficar tentando, digamos assim, mandar energia, gastando energia à toa, para tentar salvar essa folha amarela, o que não vai adiantar nada. A planta poderia estar mandando energia para as outras folhas, mas só que ela fica tentando salvar aquela que já não tem mais salvação. Não precisa tirar logo que começa a amarelar, porque ainda tem um restinho de energia naquela folha que dá para a planta
pegar, e daí ocorre o contrário, ela vai pegar a energia e aquela folha, quando ela terminar de amarelar, daí você tira, não vai deixar aquela folha lá um tempão. Como vocês estão vendo, eu tentei tirar da minha Zamioculca, só que a folha estava muito enraizada e eu não consegui tirar com uma mão só, mas depois eu tirei. A quinta dica é: coloque o dedo na terra ou no substrato para saber se a planta precisa de água. Porque às vezes engana, principalmente vaso de barro precisa de mais atenção ainda. Porque quando você joga água no vaso de barro, ele absorve um pouco da água, mas só que ele vai mantendo a planta, digamos, fresca ainda. Então ainda tem umidade nele, então não precisa fazer a rega já a hora que seca só por cima. Então por isso é importante enfiar o dedo na terra para saber, porque às vezes por cima tá seco, mas no fundo, onde tem as raízes, ainda tá úmido. Então você corre o risco de ficar sempre regando, achando que a planta tá precisando de água ainda, e na verdade ela tá se afogando. E uma coisa muito triste é, se você apodrecer as raízes da planta por excesso de água, dificilmente, eu acho quase impossível, você vai conseguir recuperar essa planta. Agora, se ela ficar um pouquinho mais seca, se você esquecer alguns dias de regar, depois você pode fazer a rega de emergência e dá para recuperar a planta ainda. Então é assim, se você dar excesso de água, você não consegue salvar. E se você deixar de dar um pouco de água alguns dias, ainda dá para salvar. Então é melhor errar pela falta do que pelo excesso, no caso de plantas. E a última dica é: borrife água nas folhas, principalmente se você não conseguir fazer os métodos de umidificar o ar no banheiro ou com umidificador. Mas não são todas as plantas que gostam de rega nas folhas. As que gostam, jiboias, monsteras, samambaias amam, inclusive vocês vão estar vendo aí as que eu tô molhando, filodendros. Mas uma coisa que eu aprendi esses dias: não borrife água à noite. Eu fazia muito isso, de borrifar água nas folhas à noite. E o botânico no apartamento disse que é melhor fazer esse borrifo de água de manhã. Porque à noite tem chances dessa água gerar fungos, atrair parasitas e acabam estragando a planta. Então, se você for querer borrifar água na sua jiboia, faça isso de manhã. E também outra coisa importante: não borrife água e deixe o sol pegando nela, porque isso daí vai fritar, vai queimar as folhas. Vocês estão vendo que eu borrifei no meu Philodendron Brasil e tava batendo sol, mas eu só coloquei ele ali para borrifar água. Ele fica dentro de casa, então eu tirei ele logo em seguida. E o borrifador que eu tô usando no vídeo é esse aqui. Ele é muito bom, gente. Você acha em qualquer lugar que vende coisa para jardim, coisa simples, não precisa ser numa loja especializada. Ele não é caro, faz mais de um ano que eu tenho ele e ele é ótimo. Ele funciona por compressão, acho que chama. E aí você borrifa em todas as folhas, é ótimo, eu recomendo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado essas dicas. Se você não tem interesse em plantas, por enquanto, pelo menos, passe esse vídeo para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para sua avó, que alguém da sua família com certeza gosta de plantas. Então eu aposto que essas dicas, nem que for uma, eles vão conseguir aproveitar. Eu espero ter ajudado, então, ter sido clara nas informações. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E se vocês quiserem mais dicas de plantas, deixem aí também nos comentários que eu posso fazer a parte 2 de outras dicas, aí elevando um pouco o nível da dificuldade de criar plantas. Então não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, deixar um like e até a próxima. Tchau!